de terra, um grupo de cavaleiros, uma lua cheia linda e uma coisa que saiu do próprio inferno para nos atormentar. Cavalgada. De certa forma, é uma tradição em várias partes do Brasil, mas naquele ano, uma tradição que para nós foi simplesmente acabada após nosso encontro com a besta da lua cheia, o lobisomem. Foi em uma das cidades do interior paulista, ano de 2001, mês de maio, e durante 15 anos nossa rotina era sempre a mesma. Sempre no mesmo mês, pegávamos nossos cavalos da chácara e rumávamos para outra cidade em busca de diversão e um pouco de lazer. Éramos eu, meu pai, meus 2 irmãos, nosso tio e nossos amigos da chácara vizinha, totalizando 8 pessoas. Durante o caminho, era bem comum encontrarmos outros cavaleiros das cidades vizinhas e até mesmo da nossa. Naquele dia, nos preparamos cedo para logo mais à tarde partirmos. Alimentamos os animais, preparamos a comida e a água, e às 3 horas da tarde, partimos em meio às estradas carroçáveis. Conversas, risadas e histórias engraçadas nos davam fôlego para continuar com aquela tradição que à noite iria se acabar. As lindas paisagens rurais, o cheiro das árvores floridas, o canto dos pássaros e o som dos passos dos cavalos davam uma sinfonia maravilhosa. E enquanto isso, a tarde se ia e a noite caía sobre nós. Paramos em um certo ponto para vermos onde iríamos acampar, já que não tinha lugares que aceitassem cavalos e nós já estávamos acostumados a fazer aquilo. Era uma aventura em tanto. Mas vimos que, com a luz que ainda restava da penumbra, ainda conseguimos prosseguir mais um pouco, e com a luz da lua cheia, continuamos por mais um bocado de tempo, cavalgando e conversando. Já eram por volta de 8 horas da noite, quando paramos e fizemos um pequeno fogo para prepararmos nossa janta. Os animais descansando e comendo ração fortificante, e nós sentados em um tronco de árvore caído no canto da estrada de terra. O cheiro da fumaça espantava os mosquitos, e foi quando nosso amigo começou a contar uma história de lobisomem para dar um clima de tensão entre o grupo, e de certa forma ele conseguiu, como também atraiu aquilo até nós. Mas sabemos que isso não foi culpa dele. A cada momento em que ele continuava a contar a história, calafrios nos cercavam. O mais intrigante foi que lá por perto não tinha casas e muito menos cachorros. Então, um alvoroço de cachorros latindo vinham pela estrada que tínhamos passado horas antes. Os cavalos se levantaram e começaram a ficar agitados. Começaram a bufar e bater as patas no chão, como se estivessem com medo. Nós também nos levantamos e se perguntávamos o que poderia ser para deixar eles naquele estado. Preferimos por levantar acampamento e seguimos até mais à frente, onde tinha uma fazenda que o nosso amigo conhecia o dono. Apagamos o fogo, montamos nos cavalos e saímos de lá. Os animais estavam com a respiração muito ofegante e com os olhos arregalados e olhando para todos os lados. O som dos latidos ia se aproximando e os cavalos começaram uma espécie de galope em forma de... que foram aumentando gradativamente a cada metro percorrido em meio àquela escuridão daquela estrada deserta. De repente, como em um passe de mágica, os cachorros se calaram, e foi quando um forte uivo mais atrás de nós se fez presente para silenciar até o vento fraco. Ao olharmos para trás, vimos pela lua cheia, a luz que ela emitia, uma figura negra de 4 patas que vinha em alta velocidade em nossa direção. Os cavalos, ao sentirem aquilo, por sorte eles não empancaram e começaram a cavalgar em alta velocidade enquanto aquilo vinha atrás de nós. Nem o som dos galopes dos cavalos era mais alto do que o som que aquela fazia atrás de nós. Eram urros, gritos aterradores, gemidos e som de passos pesados, além dos olhos vermelhos da criatura, que foi denominada como sendo um lobisomem.
Quanto mais os cavalos forçavam suas patas, aquilo se aproximava mais e mais de nós. Foi quando vimos as luzes da fazenda ao longe. Os animais que estavam pastando, ao verem a criatura logo atrás de nós, saíram debandada em direção à porta da criatura. Mugido dos bois e relincho dos cavalos arretaram os peões que faziam segurança e foram averiguar o que estava acontecendo. E foi quando começamos a gritar por ajuda, e eles de imediato, ao reconhecer a voz do nosso amigo, abriram a porteira. E no meio da rua, 2 dos homens se preparavam com 2 rifles, pois eles já tinham visto a criatura que nos seguia. E assim que saímos da linha de tiro deles, eles abriram fogo, fazendo com que o lobisomem corresse para dentro da mata e sumisse. Depois de termos chegado na casa grande, fomos bem recebidos pelo fazendeiro que nos falou sobre a visita da fera em suas propriedades há uns dias atrás. Por isso que os peões estavam tão bem armados daquela forma, com rifles. Depois do susto, ficamos na varanda da casa e de lá ouvimos uivos da criatura dentro da mata. De vez em quando um tiro ecoava, fazendo com que a criatura não se aproximasse da fazenda. Quando o dia chegou, voltamos para casa e no caminho encontramos o que seria o resto dos cachorros que latiam naquela hora em que a fera se aproximava. E se não fosse por eles e pela percepção dos cavalos, nós talvez estivéssemos mortos. Depois daquele ocorrido, nossos passeios de cavalgada nunca mais seriam os mesmos. Ainda tentamos retornar, mas foi impossível. E eu deixo um aviso para vocês. Tomem cuidado ao trafegarem por estradas de terra desertas como aquela que pegamos, pois quase fomos mortos por um lobisomem em uma noite de cavalgada. Boa noite e fiquem com Deus.